E aí nós vamos começar aqui hoje a falar um pouco sobre a lógica da pronúncia em inglês. Como que você... lógica da pronúncia do inglês falado, tá? Então eu vou mostrar para vocês o que acontece quando você ouve um nativo falando. Como é que eles emendam as coisas? Porque eles emendam muito as palavras. Então eu vou mostrar alguns truques para você entender o pessoal falando rápido, né? Falando inglês natural, né? Não é nem que é rápido, mas é o jeito normal das pessoas falarem. E se você não aprender essas junções, fica bem difícil entender, né? Mesmo com você sabendo muito inglês, se você não souber o que acontece nessas junções, você não vai conseguir descobrir o que é, né? Porque às vezes quando eles juntam, a palavra muda muito, né? O som da combinação muda muito. Então, vamos começar com um exemplo aqui já, que é esse aqui, ó. I like to play with my kids. I like to play with my kids. Bom, o que significa isso, né? Você deve estar perguntando o que é essa palavra. Não é uma palavra, são duas. I like to play with my kids. Bom, então, primeiro truque, regra, padrão, whatever you may call it, acontece o seguinte. Esta palavrinha aqui, que aparece em tudo quanto é frase, ela tem várias pronúncias, tá? Então, basicamente o que acontece é o seguinte. A pronúncia isolada, você fala to, beleza? Então, se você falar I like to play with my kids, tá perfeito. Então você pode falar esse to aqui, entendeu? Agora, o que acontece na fala natural das pessoas é que esse tipo de palavra de conexão, eles costumam reduzir. Reduzir significa que eles pronunciam um som diferente do som original. Normalmente, todas as vogais do inglês, elas podem sofrer uma redução. Essa redução significa que eles mudam o som da vogal para um outro som. Todas as vogais podem ser modificadas para esse outro som, que é o som reduzido, que eles têm até um nome, chama schwa, tá? Se você ouvir falar do schwa, é um som, um som de vogal em inglês, que todas as vogais podem ter esse som. Esse som é um som de a. Então, o to, você vai ouvir as pessoas falando como um t, tá? Um t. A representação fonética mesmo é assim, tá? O schwa é representado assim, ó, como um ezinho de ponta cabeça. Então, esse som do a, t. Então, é um som bem suave. Eles não dão muita ênfase nesse to. Então, normalmente as pessoas vão falar I like to play. Tá vendo? To play. É mais fácil, é mais preguiçoso de falar, né? Você faz menos esforço do que falar o to. Se você fosse comparar com o português, é igual quando a gente fala menino. Então, olha só, a gente fala menino. Então a gente tem três vogais diferentes aí nessa palavra, não tem? Presta atenção como a maioria das pessoas falam. Tá? Claro que pode ter alguma variação aí conforme a região do Brasil ou em outros países de língua portuguesa, mas pelo menos aqui, né, eu sou do estado de São Paulo, aqui no interior de São Paulo, as pessoas falam menino. Então você percebe que a gente reduz também. No nosso caso, a gente reduz a letra E para I. Então a maioria das palavras que tem a letra E não é um E tônico, não está na sílaba tônica, você acaba reduzindo para I. E aí, a letra O também, quando não está numa sílaba tônica, você reduz para U. Então você vai ver que a maioria das palavras que terminam com O, você fala um U no final. E a maioria das palavras que terminam com E, você fala I no final. Por exemplo, ele. As pessoas falam ele. Tá vendo? Então a gente faz essa redução. Então essa é a nossa redução da linguagem falada. Em inglês, eles têm várias. Uma delas é a redução das vogais para o schwa, né? Então, as vogais têm vários sons em inglês, todos eles, se estiverem numa posição átona, ou seja, não é a sílaba tônica, ou não é uma palavra que deva ter ênfase, eles vão reduzir esse som da vogal para um som de a. Por isso que aqui o to fica t, né? Aquela preguiça de falar. T. I like to play
with my kids. Tá vendo? Então eles não dão ênfase no to. Tá, então isso é uma coisa natural da linguagem falada, da mesma forma que é natural a gente falar menino, ele. Agora, claro, você vai ouvir pessoas falando menino, ele, depende do caso, depende da frase, da pessoa. Em inglês também, você vai ouvir eles falando to. I like to play with my kids. Então não é que eles nunca vão falar to, vão falar também. Só que você vai perceber que no meio das frases, em geral, no dia a dia, elas são reduzidas para t. Beleza. O to tem outras reduções, tá? Essa é a primeira. Ok. Olha só. I used to go to bed after midnight. I used to go to bed at midnight, after midnight. Então aqui, ó, used to. Aliás, tem duas aqui, eu coloquei uma depois que eu lembrei da outra, mas eu já tinha feito aqui, mas beleza. I used to. O que é isso? Isso daqui é isso aqui. Que as pessoas normalmente não vão falar used to. Ninguém fala assim, tá? Essa expressãozinha aqui, que a gente usa para falar costumava, né, para você falar o que você fazia, que você tinha costume de fazer e não faz mais, eles falam used to. I used to go to bed after midnight. I used to play soccer. I used to go to the beach very often. I used to live in the countryside. E por aí vai. Então, sempre que você vai falar o que você costumava fazer quando era criança, né? O que você fazia, você tinha o costume de fazer e não faz mais, você fala I used to, e aí você completa. Entendeu? Então é assim que as pessoas pronunciam. E o que acontece? Normalmente, se o professor não falar para você, né, ou se você não presta muita atenção na questão de pronúncia, o aluno fica lendo. I used to go. Cara, aí você não vai ouvir as pessoas falando assim. Aí você não entende. Então, o grande problema é esse. Você, nesse caso, nem se falaria separado, tá? Você pode até ouvir separado se a pessoa está usando como verbo usar mesmo. Então aí a pessoa vai falar I used, porque aí é o verbo usar no passado, né? É o mesmo verbo, pode ser usado em sentidos diferentes. Mas, quando for no sentido de costumava, eles vão falar used to, beleza? Então fala assim também, e aí você vai ouvir assim. Mas acontece muito isso. O aluno aprende as palavras separadas e depois ele ouve tudo junto. E aí ele não consegue identificar. Então, cara, eu tenho certeza que hoje você conseguiria entender muito mais com o inglês que você já tem e você não consegue entender muita coisa porque você não sabe disso. Tá? Você não sabe dessas junções. Você ouve coisas hoje que você acha que não sabe, você não identifica, por quê? Você não sabe como que eles pronunciam na fala natural do dia a dia, como é que eles fazem essas junções. Claro, se eles estiverem pronunciando aquela frase separadinho, provavelmente você vai entender. Mas o natural é fazer essas junções, ok? Aqui tem uma outra que eu acabei nem colocando aqui. O tópico ia aparecer em outro exemplo, mas eu já vou falar aqui, ó. Tá vendo? Tem outro to. Esse to aparece, cara, em quase toda a frase, porque ele tem várias funções, né? É um infinitivo, significa para, ele faz parte de muitos verbos, expressões. Então você vai ver muito ele. Só você entender como ele é pronunciado, como ele é emendado nas palavras, cara, já te muda o seu inglês de nível, muda o seu listening de nível, tá? Te garanto. Só hoje você vai ver quanta coisa você vai começar a entender que você provavelmente não entendia. Go to. Você vai ouvir eles pronunciando go to. Acredita nisso? Por quê? Bom, go, você pronuncia go. Agora, o que acontece com esse to? Vou fazer aqui por etapas. Então, primeira coisa, ele acontece a redução do t. Por isso que, né, isso aqui é a vogal. Então, de to para t. Próximo passo. Quando você tem a letra T no meio de duas vogais, é comum no inglês americano, principalmente, eles pronunciarem como um R, tá? Então fica R. E aí isso vai ser emendado.
Claro que ninguém vai falar r assim, do nada, isolado. Não existe isso. Essas reduções acontecem porque a pessoa está emendando. Então, por isso que o go to, você vai ouvir muita gente falando go to. Go to bed, go to the mall, go to school. Tá vendo? Go to. Então, o to é bem suavezinho. Menos ainda do que o t, né? Já diminuiu mais um nível aqui, mais um grau, né? De r. Bem rapidinho. Beleza? I used to go to bed after midnight. I used to go to bed. Tá vendo? Used to go to. Se você não aprendeu como é que faz isso, o que você entenderia, né? Você escutou I used to go to. Nossa, o que é used to, o que é go to? Parece que são palavras que você nunca ouviu. E provavelmente você já aprendeu isso, né? Palavras básicas. I have to go home. I have to go home. Bom, aqui você já sabe que o t é o to. Aí aqui acontece uma coisa curiosa que o have to, às vezes eles pronunciam have to. Então eles reduzem o som do V para F, né? Porque o F e o V fazem pares. Então eles acabam reduzindo porque é mais fácil você falar F do que falar V, né? Aliás, tem criança que tem às vezes o problema, quando está aprendendo a falar, costuma trocar F por V, troca outras letras também, mas uma delas é o F e o V porque eles são próximos, né? Na verdade, é a mesma articulação, só que um é voiced, o outro é voiceless, né? Um tem a vibração das cordas vocais, no caso o V, né? Vá, e o F não tem, é Fá. E aí acaba acontecendo isso, né? Então essa diminuição, essa mudança do som do V para F. Então, você pode falar I have to go home. Perfeito. Você vai ouvir as pessoas falando rápido como I have to go home. Tá vendo? Então, acontece isso. Legal. Vamos ver mais? I don't know how to get there. Né? Deixa eu falar normal. I don't know how to get there. Em câmera lenta seria I don't know how to get there. I don't know how to get there. Tá vendo? Aqui a gente já emenda também, né? I don't. Isso aqui, ó, a gente já fala I don't know how to get there. Tá vendo? Então, how to, eles falam how to. Aí você já sabe, então, que esse r é o to, né? Já expliquei como que o to chega num r. E aí emendou com o how. Então, sempre essas reduções, elas acontecem porque o cara vai emendar, tá? How to. Beleza? Aqui também, né, o I don't acaba acontecendo o que eu falei do T aqui, entre vogais, acontece com o D também, tá? Então, o D e o T, tá vendo? São algumas regrinhas, alguns padrões. Você começa a aprender isso e observar, cara, daqui a pouco você tá entendendo o cara falando qualquer coisa, o mais rápido que ele estiver falando, você vai conseguir entender. Então, D e T, entre vogais, né, vowel e vowel. Isso daqui eles pronunciam como um R. Até tem um motivo, porque o D, o T e o R do português, ele é articulado no mesmo lugar. Então, se você fala, por exemplo, tatu, né? Você coloca a ponta da língua aqui, ó, no céu da boca, próximo dos dentes superiores. Tá. Fala dado. Presta atenção onde você coloca a língua para falar tatu, dado e caro. Tá vendo? Quando você fala caro, uru, você bate a pontinha da língua ali. Então é o mesmo, é o T e o D. A diferença é que o T não tem vibração das cordas vocais, o D tem, e o R nosso é só uma batidinha. Mas a articulação é a mesma, tá? Então, para o falante de inglês, para um falante nativo de inglês, na cabeça dele, esse iron, que eu coloco um R aqui, ele escuta um D. Eles chamam isso, inclusive, de quick D. Para a cabeça dele é um D, só que falado rápido, tá? Eu falo R aqui porque vocês falam português, né? Falamos português, a gente entende que esse som do rareriroru é o nosso R. Para eles é o quick D, tá? Se você perguntar como que ele pronuncia isso aqui, um falante nativo de inglês vai falar que é um quick D. Se você falava isso aqui como iron, você já deve ter percebido que não faz sentido, né?
Porque o R em inglês não tem o som do nosso R. Esse R você não pode falar rareriroru. Então, iron tá fora de questão aqui. Essa palavra, o ferro, você na verdade fala iron. Você fala assim, ó. Iron, iron, ok? Né? Porque o R do inglês é o som de er. I earn. Né? Aqui o O não é falado, você fala o N, então é iron. Ó, an. Iron. É assim, tá? Nunca pode ser iron. Se você fala iron, cara, o cara pode pensar que você tá falando I don't, né? Se for no inglês britânico, eles não falam o R, então eles falam iron. Iron. Algo assim, tá? Não falo inglês britânico, né? Mas eles não costumam falar o R no meio das palavras. Então, iron. Iron. I gotta go to work. I gotta go to work. Tá vendo? Você vai ouvir as pessoas falando assim, I gotta go to work. Aí você, né? O cara que tá começando só escuta um blá 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 blá. Né? Pra você tá escutando isso. Por quê? Você não sabe que eles emendam as coisas. Agora você sabe. Isso daqui é got to. Eles pronunciam gotta. Eles escrevem, às vezes, informalmente assim, tá? Mas eu já escrevi assim, bem esculachado aqui, bem no jeito de você, do jeito que você leria em português, que é para deixar você assim bem ciente que o que você ouve é isso aqui. OK? Então, gotta é um jeito de falar que você tem que fazer. I gotta go to work, eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que ir para o trabalho. E aí, então, aqui é gotta, e aqui você também pode falar gotta, como eu já mostrei no outro exemplo, né? Então, você ouve I gotta go to work. I knew I had no way to win. I knew I had no way to win. Aí você começa a sacar, né? Tá vendo? Você vai aprendendo os modelos, né, os padrões, e daqui a pouco você começa a ouvir, você fala, o cara tá falando tal coisa, porque ele emendou isso com aquilo. Né, você começa a descobrir até coisas que você não entendia, você começa a entender, né, porque o vocabulário é simples, geralmente isso acontece com as palavras comuns, e aí você começa a sacar o que que é, ó. I knew I had no way to win. Tá vendo? Way to win. Você pode falar way to win. Só que a pessoa falando rápido acaba fazendo isso, né? Então esse r é o to. Eu sabia que eu não tinha jeito de ganhar, né? Não tinha jeito de eu ganhar. Ok? Outra eu traduzi, né? Isso, traduzi. Beleza. I wanna stay here. I wanna stay here. Eu quero ficar aqui. Wanna, isso é bem famosinho já, né? A galera já viu muito isso em letra de música e tal. Eles às vezes escrevem assim informalmente, né? Porque a palavra mesmo é want e o to, que eles juntam e pronunciam wanna. Aí, é muito comum acontecer o seguinte: quando você tem palavras que têm NT, é comum o T não ser pronunciado. Aí aqui também, né? Então sobra a vogal reduzida, que é o A, e aí você pula, junta, né, o N com a vogal reduzida, com o schwa. Então por isso que fica wanna. I wanna stay here. Né? Eles falam o tempo todo isso, né? I wanna, I wanna, I wanna. Sempre que você vai falar o que você quer fazer. E essa? I wanted to help people. I wanted to help people. I wanted to. E aí? Wanted to. I wanted to help. I wanted to help. Você pode falar I wanted to help? Pode. É mais difícil, não é? O que acontece? Mesma coisa. Eles somem com o T. Aqui, T e D, eu já mostrei ali que é articulado do mesmo jeito, então o T vai sumir, sobra o A da vogal. Ó, tá vendo? Você emenda aqui, ó, wanted, wanted, wanted. I wanted to help people. I wanted to go, but I was busy. I wanted to go. Eu queria ir, but I was busy. Mas eu estava ocupado. Tá vendo? Legal. I'm gonna be here all day.
I'm gonna be here all day. Então, gonna também é muito usado, muito conhecido, né? É uma forma de futuro. Eu vou estar aqui o dia todo. Então, I'm gonna be here. O que é o gonna? É o going to. A mesma coisa, o to. Some com o T, fica só o a, e aí junta com o som do N, né? Esse G aqui não é pronunciado, então, por isso que é gonna, né? Claro que os sons vão mudando, né? Eu tô mostrando aqui mais ou menos como é que a coisa acontece, né? Mas esse i some, vai sumindo um monte de coisa. Então, isso aqui, no final, né? Você bate ali no liquidificador e sobra isso aqui, ó. Sai esse resultado aqui. Ok? Listen to me. Que significa listen to me. Me escuta. Listen to me. You have to learn this. Você tem que aprender isso. Tá? Aqui é a mesma coisa, ó. T some, vogal é reduzida para a, listener. Tá vendo? Listen to me. I'll explain to them. I'll explain to them. Que é I'll explain to them. Olha só, a mesma coisa, ó. Some o T, a vogal vai para o schwa e emenda, né? Ó, explain, né? Aqui é all, né? O I will, eles pronunciam all. I'll explain to them. Ok? Então, sempre lembrando que não está errado, você pode falar, você vai ouvir também o to no meio das frases, tá? I'll explain to them. Isso só depende da pessoa, da frase, do jeito que a pessoa está falando ali, está pensando, está dando ênfase ou não, está falando rápido, tá? Então, acontece tudo isso. Pode falar to, pode falar vão acontecendo essas reduções conforme o tipo de frase, as palavras que estão próximas, tá? Então, você vai ouvir tudo isso. Por isso que você precisa aprender, né? O problema é que o pessoal aprende só o to, aí ele não ouve o to o tempo todo, né? Aí tem muita coisa que a pessoa não consegue entender. I'm trying to find a solution. Então, I'm trying to find a solution. Eu estou tentando achar uma solução. Então aqui, mesma coisa, né? Trying é o trying to. Ok? Trying. Beleza, galera. E aí, quer aprender mais sobre essas junções? Cara, isso turbina o seu listening, sabe? Deixa você com... Se você tinha uma bicicleta, você passa a andar de jato, né? Entendendo isso em relação ao seu listening. Então é o seguinte, ó. Eu dei uma amostra aqui para vocês do que poder que tem isso para você entender, tá? Próxima música ou vídeo em inglês que você ouvir, presta atenção quanta coisa você vai ouvir que teve nessa aula. Mas se você quer realmente dominar esse assunto, a gente tem o curso Spoken English. Esse é um curso que eu explico exatamente todas essas junções do inglês falado, tá? Então, esse é o conteúdo, tá? Cada aula dessa eu explico uma dessas junções, como que ela é formada, como é que você vai ouvir, e depois tem uma série de vídeos para você treinar o seu listening, tá? Trechos de vídeos. Ó, aqui eu tirei um print aqui de uma aula do curso, né, para você ver. E aqui, ó, são os trechos de vídeos que a gente selecionou, né, de filmes, séries, vídeos do YouTube. Então, o trechinho que a pessoa está falando, aquelas junções. Eu coloquei as frases, aí você vai aprender vocabulário também, vai aprender um monte de coisa por tabela. Mas o foco aqui, ó, é mostrar como que as pessoas falam naturalmente, né? Então você vai ter várias aulas práticas. Para cada assunto que eu explicar, vai ter uma aula prática desse tipo. Cara, não tem como você não aprender. E é um aprendizado que vai mudar a forma com que você entende o inglês falado, né? Seu listening vai ser, ó, você vai se sentir assim, sabe quando aquele nevoeiro dissipa? Vai ser essa a sua sensação, cara, te garanto. Bom, só que é o seguinte, nessa aula de hoje, eu vou fazer o seguinte. Além do curso Spoken English, eu vou acrescentar mais coisas aqui para vocês. Eu vou fazer um pacote aqui para vocês, para você não levar um curso só, tá? Pacote especial aqui então. Então a gente vai acrescentar aqui, para ficar mais completo ainda, o curso A Lógica dos Phrasal Verbs, que é um curso onde eu explico
qual é a lógica por trás daquelas combinações de verbo com preposição. Então você vai entender por que eles falam come back, go back, get back, crawl back. Por que tem esse monte de verbo com back? Tem uma lógica, tem uma sequência. Ou então, go in, sit up, sit down, e por aí vai. Então isso é muito usado em inglês, é uma característica muito marcante do inglês, esse uso dessas combinações, que eles chamam de phrasal verbs. Só que isso tem uma lógica, e a maioria das pessoas não sabe e não aprende. Fica aprendendo, fica decorando um por um. Cara, aí você não progride nunca, né? Você nunca vai pensar em inglês se você não entende essa lógica. Então a lógica dos phrasal verbs fala exatamente sobre isso, tá? E aí também, para cada aula, a gente tem uma sequência de aula prática para mostrar para você exemplos reais de falantes nativos usando esses phrasal verbs em frases. E aí, eu ainda vou acrescentar mais um, que é o manual do inglês. Então, vou fazer um pacotão aqui de 3 cursos para você hoje, tá? Então, olha só. O manual do inglês é o curso de inglês geral. Então, é ideal para quem é iniciante e para quem está no intermediário. Porque a gente vai do zero até assuntos avançados, falando do inglês geral, inglês para trabalho, inglês para viagens, esse tipo de coisa, ok? Então aqui também, né, uns prints das aulas aqui, lá dentro do curso, você tem os módulos ali, você abre cada módulo, tem a sequência de aulas. Cara, tem o material impresso também, a apostila para você baixar, você pode imprimir ou usar no computador, do jeito que você quiser. Então é bem bacana, bem organizado, muito material para você estudar. Aqui, esse é o conteúdo, muita coisa, é um curso bem extenso esse daqui, né, porque é um inglês geral. Bom, então é isso, ó. Para quem são esses cursos? Esses cursos a gente fez pensando na galera que realmente quer sentar, estudar, desenvolver o inglês, acompanhar as aulas, fazer as atividades, ter uma apostilinha ali para você fazer suas anotações, consultar quando você quiser, e você vai poder assistir as aulas de qualquer lugar, né, desde que você tenha um computador ou um celular e um acesso à internet. Para quem não é esse curso, né, esses cursos, não é para quem está esperando algum milagre, tá? O cara quer aprender inglês dormindo, né? Não quer fazer nada, aí não funciona, tá? Você precisa ter um mínimo de dedicação às aulas para desenvolver alguma coisa, como qualquer coisa na vida, né? Bom, o Spoken English custa R$ 1.500. Se você fosse comprar só o Spoken English, seria esse valor aqui, tá? A lógica dos phrasal verbs também é R$ 1.500, mas calma que a gente vai fazer um pacote especial aqui para você hoje. O manual do inglês, como é um curso bem mais extenso, ele sai por R$ 3.000. Porém, você não vai pagar isso, tá? Se você fosse comprar os 3, sairia por R$ 6.000, né? Esses 3 treinamentos. Mesmo os R$ 6.000, pode falar, cara, parece caro, mas se você for comparar com uma escola tradicional, você ia pagar uma mensalidade aí de uns R$ 400 para você ver um conteúdo desse, que você nem acharia todo esse conteúdo, tá? Mas você ficaria aí pelo menos uns 4 anos numa escola, né? Porque você tem que seguir o ritmo ali, você não pode ir para frente se você é mais rápido ali, aprende mais rápido. Você também não pode ficar, né, estudando mais um assunto que você não entendeu direito, né? Você tem que seguir ali a turma. Bom, sem falar nisso, material, que é bem caro, deslocamento que você tem que ir para a escola. Se a gente for contabilizar só a mensalidade, já daria 19.200. Então, você vê que 6.000 está bem longe disso, né? Mesmo assim, eu não vou cobrar esses R$ 6.000, embora fosse um valor justo aí, né? Por todo o conteúdo, todo o trabalho que a gente teve aí para desenvolver esse material. Só que deixa eu te perguntar uma coisa antes. Quanto que vale para você poder viajar e entender um nativo falando inglês? Ou ainda, quanto que vale para você poder entender seus filmes e séries favoritos? Quanto que vale para você poder ganhar mais no seu trabalho? Porque você tem um inglês mais avançado. Ou ainda, quanto que esse conhecimento poderia agregar na sua vida de forma geral? Ó, eu tenho certeza que muito mais do que o valor que você vai ver aqui agora. Então, olha só. Ao invés de R$ 6.000 pelos 3 cursos, a gente vai fazer um desconto de R$ 83 aqui, de 83% para você, tá? Então, de 6.000, os 3 cursos é um pagamento único, você vai ter acesso por 2 anos aos 3 cursos por R$ 997.
R$ 997 à vista. Tá? Você pode pagar no Pix, no boleto ou no cartão. E você pode ainda parcelar em até 12 vezes de R$ 99,50. Cara, fica muito em conta, mais barato do que você sair para comer uma pizza, não é? Então você vai estar investindo no seu inglês, desenvolvendo de uma forma como você nunca desenvolveu antes. Esse parcelamento é no cartão, a gente usa a plataforma da Hotmart, então eles fazem esse parcelamento aí pra gente. E ainda tem garantia, tá? Você pode ficar tranquilo, tem garantia incondicional de 7 dias. Você pode fazer sua inscrição hoje, você vai ter uma semana para ir estudando e olhando os cursos. Se dentro desse prazo você falar que não quero fazer, não era isso que eu esperava, tal, se por algum motivo você não quiser fazer, é só você pedir o seu reembolso, tá? Na própria plataforma da Hotmart, você já pede lá, né? É tranquilo, tá? O valor total que você pagou é devolvido. Beleza? Então, mas cara, a hora que você começar a fazer esse curso, eu garanto que você não vai querer parar, tá? Mas fica aí a garantia para você ter tranquilidade. Beleza? Então, ó, vou deixar um link aí na descrição do vídeo. É só você clicar nesse link e acessar a página de inscrição. Preenche os seus dados lá, e-mail, vê a melhor forma de pagamento e aí você já finaliza lá e hoje mesmo você já recebe o seu acesso e já começa a estudar. Ok? Tem um QR Code aqui também. Você pode apontar a câmera do celular aí, dependendo, né? Se você está no computador, já aponta a câmera do celular aí, já abre a página, já faz a sua inscrição, já começa a estudar ainda hoje. Beleza? Ó, tem um outro link aqui na descrição do vídeo que é do nosso atendimento pelo WhatsApp. Se você tiver alguma outra dúvida, pode acessar lá o WhatsApp, conversa lá com o Felipe que ele te ajuda, tá? Deixa uma mensagem lá, que assim que ele puder, ele responde para você e te ajuda aí a fazer a inscrição. Ok? Galera que está no exterior também pode fazer sem problemas. Valeu? E não esquece, ó, qualquer dúvida, acessa aí o WhatsApp e lembra aí que o risco é todo nosso, tá? Você vai ter a possibilidade de acessar todos os cursos e se você não quiser ficar com o curso, não tem problema, só pedir o reembolso, valeu? Mas tenho certeza que você vai adorar, vai aprender muito. Bom, então é isso, galera. Aproveita a oportunidade, você vai estar fazendo 3 treinamentos top de linha pelo preço de menos de um, tá? Então aproveita essa oportunidade aí. E a gente se vê nas próximas lives e vídeos. Valeu? Então é isso. Thank you so much for being here with me. Nas próximas. Valeu, até mais. Fui.